Oi, eu sou a Samantha Kiak, ou Sassá, e bem-vindos a mais um bloco aqui do MalgaTech. Hoje a gente vai falar do processo de design que envolveu a criação do painel de dados e das melhorias que estão relacionadas a ele. Para isso, a gente tem a Paty, nosso design de produto aqui, para falar um pouquinho da gente. Você pode se apresentar rapidinho, Paty? Olá pessoal, sou a Patrícia Pires, sou designer de produto da Malga e faço parte da Squad de Techs que cuida da gestão financeira dos clientes. É um prazer participar dessa edição da MalgaTech. Boa! E por falar em gestão financeira, recentemente nós lançamos uma nova funcionalidade que tem facilitado o dia a dia dos clientes da Malga, o painel de dados. Conta aqui pra gente como é de fato essa ferramenta, já que você teve incluso em todo o processo de elaboração e tudo mais. Conto sim, Sassá. O painel de dados é uma ferramenta que oferece uma visão unificada de pagamentos, independente da quantidade de provedores e métodos de pagamentos que esteja integrado nele. De forma simples e rápida, o painel permite que o cliente veja os principais indicadores que mostram a saúde de vendas da loja para tomar as decisões de negócio de acordo com a necessidade do cliente. Pô, muito interessante. E então, de fato, é uma ferramenta muito valiosa para otimizar o desempenho das vendas. E no caso, qual que é o público que tende a utilizar ela mais? Então, o painel de dados ele foi pensado para a nossa persona do financeiro, para dar mais autonomia e flexibilidade no dia a dia. Assim, o pessoal do financeiro ele não precisa recorrer à equipe de desenvolvimento para extrair os dados, criar planilhas enormes para começar a tomar decisões. Então, a partir disso, ele conseguirá fazer tudo isso dentro do próprio dashboard da Malga. Entendi, muito legal mesmo. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. A gente já tá falando da solução, né? Agora, dando um passo para trás e voltando um pouquinho no processo de elaboração da ferramenta, que dores que o painel de dados está resolvendo? O que vocês viram que era um problema que vocês queriam solucionar, que levou à criação do painel de dados em si? Essa é uma ótima pergunta, Sassá. Para falarmos das dores por trás dessa solução, precisamos falar primeiro dos desafios do financeiro para gerenciar os pagamentos do comércio digital. Quando pensamos nesse segmento, a gente pode perceber que existem alguns e-commerces que a gente compra que dificilmente têm problemas de pagamento, além de termos uma variedade de formas de pagar. Isso é ótimo, né? Mas olhamos para quem vende, isso significa ainda mais complexidade. Para que tudo funcione como esperado, o lojista ele precisa ter mais provedores integrados em sua loja para garantir um funcionamento ideal. E, claro, oferecer mais formas de pagamento. Mas cada provedor possui um painel diferente. E sabe o que isso significa? Descentralização de dados. Mais desafios para resolver problemas, lentidão para tomar decisões e por aí vai. Tudo isso vai impactando nos indicadores no fim das contas. Então, o painel de dados da Malga ele existe para centralizar tudo num lugar só, simplificando as informações e fornecendo insights para o cliente tomar decisões de maneira ainda mais eficiente. Nossa, é incrível a gente pensar dessa forma, né? Olhando mais para o dia a dia do cliente e para os desafios que ele enfrenta. E com essa resposta que você já até antecipou, uma pergunta que eu ia fazer sobre os benefícios do painel de dados. Você comentou que ele centraliza os dados de pagamentos e ajuda o cliente a tomar decisões. E o que mais ele oferece? Eu tenho certeza que tem mais coisa por aí. Certamente tem. O painel também permite que os nossos clientes possam acompanhar a saúde das vendas de forma rápida, apenas batendo o olho nos principais indicadores. Como, por exemplo, o total das cobranças feitas em relação ao total autorizado e recusado, e o quanto isso impactou na taxa de aprovação, dentro do período selecionado pelo cliente. Então, logo de cara, ele consegue ter essa noção de equilíbrio dentro desses 4 indicadores que são principais da loja. Nós também adicionamos um gráfico para a taxa de aprovação, para permitir que os nossos clientes possam acompanhar a performance diária e histórica desse indicador que é tão importante. Assim, o cliente ele pode identificar rapidamente os dias que sua taxa foi impactada, tanto positivamente falando quanto negativamente falando. Recentemente, também adicionamos um novo gráfico que permite, de bate-pronto, ver quais são os status das cobranças em evidência e todos os outros logo em seguida na listagem. Ou seja, se o cliente entrar no painel de dados e ver quais são os status que está em primeiro lugar e se porventura ser o de recusado, por exemplo, isso significa que algo está errado e que ele precisa analisar os motivos dessas recusas para tomar as providências para não perder as vendas. Um outro benefício de suma importância é a possibilidade de acompanhar a performance dos provedores que estão configurados. De bate-pronto, o cliente pode verificar, por meio dos rankings dos provedores, como está a taxa de aprovação deles, o volume, a quantidade e o valor financeiro processado.
Isso permite que ele possa tomar decisões dentro do próprio fluxo inteligente dele, também na Malga, seja para otimizar custos, aumentar a aprovação ou outros tipos de estratégia que o cliente porventura tiver. O painel de dados possui também o benefício do cliente acompanhar o ranking dos principais pagamentos processados, volume, quantidade e o valor financeiro. Isso também permite que o cliente possa tomar as decisões e até mesmo entender qual é a preferência de pagamentos dos seus compradores. E por último, e não menos importante, é claro, o cliente consegue ver no painel o ranking dos principais motivos de cobranças recusadas. Esses motivos podem ocorrer por muitas razões. Pode ser devido aos cartões de crédito que estejam vencidos, limite de cartão excedido, falha de processamento e por aí vai. O painel, no caso, ele mostra para o cliente esses motivos de cobranças que foram recusadas de uma maneira bastante amigável. Isso porque a Malga ela trata as mensagens de erro dos provedores que, muitas vezes, eles retornam código de erros que não são acionáveis. Então, o principal benefício aqui é saber o porquê das cobranças estão sendo recusadas para tomar decisões, seja relacionando-os com os provedores ou as melhorias da experiência da jornada de compra, como, por exemplo, diminuir as chances do comprador digitar o CVV errado. Isso aumenta as vendas da loja e a taxa de aprovação, por exemplo. Você pode perceber que, resumidamente, o painel é uma ferramenta que norteia o nosso cliente e dá a ele o poder para tomar decisões baseadas em dados, aumentando muito mais a eficiência da gestão financeira. Nossa, deu para ver que ele realmente oferece muitas vantagens para o cliente. É uma ferramenta muito poderosa. E eu fico imaginando como é que foi para chegar nesse resultado. A curiosidade que fica agora é como que foi o processo de design para entender todos esses problemas, as dores e as necessidades do cliente para chegar nessa solução tão poderosa que você contou pra gente. Como que foi isso? Você pode me dizer um pouquinho mais? Essa é a pergunta de milhões. O primeiro passo que demos dentro do processo de design foi mergulhar no universo do financeiro, que é quem sente essas dores de gerenciamento de pagamentos no final das contas, né? Entendemos que o cliente que possui apenas um provedor integrado não sente essas dores, porque naturalmente ele tem um único painel para consultar, que é o do próprio provedor. A partir do momento que os múltiplos provedores são integrados, o problema começa a acontecer de uma forma bem latente. Isso porque começa a ter diversos painéis de provedores para ser consultado, várias formas de transmitir a mesma informação, transmissão de uma maneira genérica e como é o caso dos provedores que mostram os motivos de recusa que não é tanto autoexplicativo e por aí vai. Então a gente começou a pensar, se a Malga se posiciona no centro dos provedores, facilitando a integração deles, naturalmente ela também precisa centralizar e facilitar as informações de pagamentos também. Mas não é tão simples quanto se parece, né? Nada é. O universo dos dados são gigantescos e as formas de exibir e consumir os dados também é. Pensando em produto, como poderíamos entender quais dados entregam mais valor para cadenciar essas entregas? Quais são os principais indicadores e quais são considerados primários, secundários, por exemplo? Como o cliente espera ter essas informações? Com que nível de aprofundamento, por exemplo? A quantidade de perguntas só aumentava. Então, decidimos entender quais eram os jobs to be done do financeiro para ajudar a direcionar nossas decisões. Melhor dizendo, e usando menos tecniquez aqui, decidimos entender com que objetivos o cliente espera cumprir com os dados em mãos para oferecer a melhor experiência na primeira entrega. Nessa etapa da pesquisa, nós utilizamos entrevistas de profundidade, dinâmicas de card sorting, que nada mais é uma ferramenta que o usuário pode organizar post-its por temas de acordo com seu modelo mental, e o mapa de afinidade, né, para auxiliar a gente na organização desses resultados, para que no final da entrevista pudéssemos extrair o que havia em comum e os níveis de importância dos dados e objetivos por trás deles para os clientes. Nossa, entendi. Ou seja, resumindo de uma forma bem minuciosa, vocês mergulharam no dia a dia do financeiro para entender com que eles lidam e os dados de pagamentos no geral, né? Para propor os principais indicadores e como que aquilo ia impactar verdadeiramente o cliente da Malga. E a partir disso, que decisões vocês tomaram? Bom, o que a gente fez foi relacionar as necessidades dos clientes com alguns dos dados de pagamentos que percebemos serem primordiais para eles. Na prática, se o cliente quer saber a saúde das vendas, por exemplo, ele precisa dos indicadores do total de cobranças feitas pela loja, a quantidade autorizada, recusada e o cálculo em cima disso sobre a taxa de aprovação. Esses dados por si só dizem o que é a saúde das vendas, né, como ela está.
Se o cliente ele precisa saber onde está perdendo dinheiro para fazer melhorias no processo, isso significa que precisamos mostrar quais são os principais motivos da loja estar tendo as cobranças recusadas. Assim, ele deixa de perder aquelas vendas. Outra cobrança recusada significa uma venda perdida, um dinheiro perdido. E assim a gente fez com todas as necessidades que identificamos nas pesquisas. Nós relacionamos todas as necessidades com todos os indicadores que representam aquele resultado esperado pelo cliente. Você falando agora fez tudo fazer mais sentido. Por isso que o painel tem aqueles dados representados na primeira versão. Isso é genial. E agora falando mais da elaboração da solução, você pode me dizer um pouquinho como é que foi o processo de desenho da solução em si? Antes de caminhar para a solução, nós fizemos algumas pesquisas de mercado para entender como a concorrência construiu seus dashboards, para a gente entender o que funciona, o que não funciona e como a gente, é claro, poderia ser inovadores em relação a eles. A gente também buscou referências visuais de soluções diferentes também, para que só depois pudéssemos criar os nossos protótipos de solução. E aí, com os protótipos construídos e devidamente alinhados com a engenharia, fizemos uma nova rodada de entrevista. E dessa vez, fizemos teste de usabilidade com o cliente para entendermos se a solução atendia às necessidades na primeira entrega e se a experiência estava sendo eficiente como realmente deveria. E uma vez que vocês tinham tudo isso validado, saindo agora um pouquinho das terras do design e indo um pouquinho para a engenharia, foi tranquilo todo o alinhamento, passar o que vocês queriam que fosse feito, elaborado, o handover do projeto em si? Como é que foi? Você pode falar um pouquinho? Para ser sincera, nós tivemos diversos desafios ao longo do processo. Nós atuamos por meio do processo do Dual Track, que nada mais é do que um método de trabalho que une a trilha de design e engenharia para acelerar a entrega. Então, durante todo o tempo, a engenharia estava realizando descobertas técnicas em relação à viabilidade dos dados, fazendo estudo de viabilidade da biblioteca dos gráficos que seriam utilizados, porque até então a gente nunca tinha desenvolvido gráficos. Então, foi de extrema importância fazer alinhamentos para entender quais indicadores eles eram necessários pelas pesquisas que estávamos fazendo em design, que gráficos eram comuns de representar aqueles indicadores e de que forma eles poderiam se comportar para a engenharia sempre estar a par durante todo o processo, não é mesmo? E isso tudo aconteceu durante toda a Discovery e foi muito importante para a gente otimizar o nosso processo, para a gente entregar valor dentro do prazo e com qualidade. Nossa, muito legal, Paty. E na parte de gerenciar as partes interessadas, os famosos stakeholders, durante todo o processo, me conta como é que foi. Foi tranquilo? Teve suas dificuldades? Me fala do processo como um todo, como é que foi essa parte? Então, também foi um desafio. Foram várias idas e vindas. Sabíamos, da expectativa que todos tinham com essa entrega, porque era uma entrega de muito valor para a Malga e para o cliente, é claro. Então, a cada descoberta que a gente estava fazendo, a cada discussão técnica de viabilidade ou de riscos encontrados, nós alinhamos para gerenciar essa expectativa e entender o valor que poderíamos entregar dentro do nosso prazo e da nossa capacidade, Então, o alinhamento é tudo. Então agora eu acho que a gente chegou na melhor parte de todo o processo, a parte dos resultados e ver tudo que a gente planejou funcionando direitinho. Como é que foi o release? A gente recebeu feedbacks dos clientes? Exatamente, eu amo essa parte. Essa entrega se mostrou de muito valor. Assim que a gente fez a release, nós recebemos diversos feedbacks positivos dos clientes, e claro, não só deles, do nosso time comercial também, pois o painel de dados ele é possível tangibilizar o valor da Malga de maneira mais prática e mais visual. Os clientes disseram que agora podem acompanhar os indicadores de maneira mais eficiente e tomar decisões ainda mais assertivas. E claro, não posso deixar de contar, gente? Eles pediram mais dados e mais aprofundamentos. Mas isso era o esperado, pois a gente sabia que a gente estava entregando os indicadores principais e que essa era só a ponta do iceberg, é só o começo desse painel que tende a crescer ainda mais. Essa ferramenta ela tem muito potencial ainda, então a gente pode crescer ainda mais com mais insights, dando mais dados para os clientes de pagamentos. Então, assim, isso me deixa muito animada, porque tem muitas versões ainda por vir. Bom, eu acho que então é isso, pessoal. Quero agradecer a Paty de novo por contar um pouquinho mais sobre o dia a dia do design de produto aqui dentro e como ele pôde impactar positivamente nas entregas do produto. Quer se despedir da galera, Paty? Passar algum recadinho? Eu que agradeço pela oportunidade, Sassá. Muito obrigada e até a próxima.
E é claro, se vocês gostaram, convido todos para testar o painel de dados da Malga e conhecer de perto todo esse potencial que foi falado durante a entrevista. Bom, então, concluindo, muito obrigado por participarem de mais um Malga Tech. Vejo vocês no mês que vem e lembre-se sempre de curtir, compartilhar, mostrar o vídeo para os amigos, para a gente continuar passando mensagens tech cada vez mais importantes no mundo de pagamentos. Até mais, tchau, tchau!